Olá, pessoal, novamente. Aqui é uma atividade extra. Nós vamos estar falando sobre um dos problemas mais importantes para os estudantes, é leitura. A maioria de nós pensa que ler é somente pegar um texto e decodificar. A leitura tem muito a ver sobre como é que você consegue compreender o texto. E para isso, você tem que desenvolver técnicas de leitura e desenvolver técnicas de interpretação. Não é qualquer texto que a gente lê, não é qualquer texto que a gente tem facilidade. Você vai encontrar na faculdade muitos textos que você vai ler 3, 4, 5, 10 vezes e não vai entender o texto. Por quê? Porque é um texto técnico que exige técnicas para poder lê-lo, palavras diferentes. É um outro modo de você encontrar significados. Quando você lê um gibi, você está atento, por exemplo, às imagens que acompanham pequenos fragmentos de texto em linguagem coloquial. Quer dizer, que é aquela linguagem parecida com aquilo que você fala. Quando você pega textos de narrativas, como romance, você pega textos que vê um narrador, e esse narrador ele vai ter momentos que vai estar trazendo as falas e pensamentos de um determinado personagem. Quando você pega um texto técnico, é diferente. Ele escreve para outros técnicos que estão estudando aquele tema. Isso quer dizer que você vai ter que incorporar palavras novas, o que a gente chamaria de um novo vocabulário, o vocabulário técnico. E muitas das vezes o texto ele não vai se dar o trabalho de explicar as palavras que você não sabe. E você vai ter justamente que ter a paciência de formar mentalmente, ou por meio também de arquivos ou das suas anotações, o seu glossário, que seria o seu conjunto de palavras que você está aprendendo a decorrer de cada disciplina e de cada curso. Então, quando você pega um texto técnico, primeira coisa, ele não é feito para ser lido por uma pessoa que passa na rua. Ele é para pessoas que estão estudando naquele curso. Segundo, você tem que ter coragem de enfrentar o texto, lê-lo do início ao fim. Você vai ter que reconhecer palavras que não conhece. Quer dizer que marcá-las, procurar no dicionário, procurar no celular, se caso você tiver acesso à internet, e poder aprender essas palavras, né? E entender. Os parágrafos não foram feitos para fazer uma leitura rápida. Muitas das vezes aquele texto ele é muito denso, quer dizer que um parágrafo tem muita informação e que você não pode passar o olho e ler rapidamente. E por fim, ler é uma competência. E com uma competência você desenvolve pela prática. Isso quer dizer que você vai ter que ler todos os dias, pegar o seu livro-texto, pegar as xerox, os textos e os arquivos e fazer a sua prática de leitura. E aí eu chamo uma atenção para você que você já deve ter reparado. Você precisa ter umas regras. Primeiro, se você estiver no computador, deixe o seu celular longe de você. Só a presença do seu celular já vai lhe tirar 50% da sua atenção, vai lhe prejudicar. Então, nossa sugestão, não estude naquele momento que você precisa de concentração com o seu celular. Você vai se distrair, você vai para a rede social, se chegar uma notificação, você vai ser perturbado. Estude num ambiente no qual você não seja tão atrapalhado. Quer dizer, um ambiente que você possa parar, consultar o material, ler com mais tranquilidade. Não fique no local onde tenha trânsito, não fique no local onde as pessoas tenham que estar passando toda hora. Vá para o local mais tranquilo possível. Um local que também tenha uma boa iluminação, para você poder ler, que você possa fazer as suas anotações sem ser retirado daquela atividade. Porque toda vez que você para e retorna, você pode passar por ter que recuperar aquilo que você estava entendendo naquele momento, né? Recuperar aquele raciocínio, talvez nem recupere.
Entenda que você tem um tempo de leitura. Quem não é leitor praticante, aquele que todo dia pega material e lê páginas e páginas, ele tem um ritmo de leitura e esse ritmo se expande. É normal, por exemplo, uma pessoa que pega e tem um limite de 7 a 10 minutos de leitura. E aí isso satura a sua visão e satura a sua mente. Ele começa a dizer, meu Deus, eu não estou mais absorvendo. Eu li só 10 minutos. Talvez possa ser o seu caso. Tem outros que são 15, outros 20, né? Uma pessoa que tem a capacidade de ler 20 minutos sem interrupções, já é uma pessoa que já tem uma habilidade de ler com uma certa fluência. Eu não espero que você seja uma pessoa que tenha 30 minutos, 1 hora de leitura fluente sem parar, tá? Então, entenda que você pode desenvolver isso e é para você desenvolver. Só que todo dia você vai precisar ler. Inicialmente, você pode ter uma saturação curta. Por exemplo, eu já li 10 minutos e já não está entrando. Pare um pouquinho, tome um café, dê uma volta, não passe muito tempo fora. 2, 3 minutos e volta e tente recomeçar novamente. E aí você vai mais 10 minutos. Satura novamente, para, dá uma volta, toma uma água e tal. E aí, ao decorrer dos dias, lembre-se que não é no mesmo dia, você vai reparar que a sua saturação ela vai ser cada vez mais prolongada e você vai poder sair dos 10 para os 15, dos 15 para os 20, dos 20 para os 25, até 30. Aí você vai poder ler. Lembre-se, essa daqui é uma disciplina. Toda semana você vai estar lendo uma média de 10 páginas. Vai ter outras disciplinas que você vai estar lendo 15, 20, 30 páginas por dia. E cada página é um volume grande de conteúdo. E não tem essa, eu estou com preguiça, eu estou com dor de cabeça. Você vai ter que ler, você vai ter que fazer as suas anotações, você vai precisar enfrentar isso. Entenda que você é um estudante acadêmico. E acadêmico vai ter uma rotina acadêmica. A rotina acadêmica ela está associada ao hábito do seu desenvolvimento intelectual. Então, muita leitura, aprendizagem de vocabulário, síntese, expressão, e aí você vai poder dizer que está aprendendo cada vez melhor. Tem muita gente que acha que por estar assistindo esse vídeo e outros, ele está fazendo melhor do que a leitura. Você se engana. O vídeo, ele sintetiza quantidade de informações e torna normalmente esse conteúdo em visual e audível. A leitura, você vai construir a sua interpretação. Você vai construir capacidade interpretativa e cognitiva de produção de conteúdo interno. Então, o vídeo não substitui a leitura. Não se engane. Hoje nós estamos vendo um verdadeiro empobrecimento de muitas pessoas que param de ler para assistir vídeos. Os vídeos, eles também são lidos, né? É uma outra forma de leitura. Mas a questão é que ele já está pronto, muito dos estímulos deles. E a leitura vai te levar você a construir interpretações e uma velocidade de raciocínio. Então, não desista de ler. Vai ser difícil, pode dar dor de cabeça, pode saturar, como eu já disse para vocês, mas persevere, porque você está formando um hábito acadêmico. Você está formando um hábito intelectual. E isso vai fazer uma grande diferença dentro da universidade e fora da universidade. É muito importante. Depois desse pequeno preâmbulo, vamos falar sobre as técnicas de leitura de texto técnico, né? Aqui nós chamamos de método CEPLAT. O método CEPLAT, você tem aí conjunto, você pega um texto técnico e vê-lo como todo. E aí tem a unidade PLA. Veja que perguntas você faz ao texto que você possa responder. Leia o texto de modo que você responda essas perguntas. Faça suas marcações.
E a letra A é autonarração. Tente falar para si mesmo o que você entendeu do texto. Após isso, você faz o seu teste. Questão de memória e questão de anotação. O que você está fazendo para poder reter. Não se engane. Você, na sua primeira leitura, vai reter menos de 15 a 20% do que você leu. Você vai ler e você vai perceber que você já se esqueceu das informações da página anterior. Não se preocupe, você não é burro ou coisa parecida, isso é normal. A questão de você reter, ele tem a ver com aquilo que faz sentido, aquilo que dá significado, aquilo que te chama a atenção. Então, essa técnica, ela é justamente para te fazer uma mentalidade que faça perguntas, que te chame a atenção e faça links de significado para que você retenha. Vamos lá. Primeiro, o C, né? Etapa, que é o conjunto. É uma visão do conjunto do capítulo. Identifique os principais temas, folheie as páginas, verifique os títulos, veja os gráficos, veja as figuras, leia o resumo, né? Tente achar 2 a 3 palavras que resumam todo aquele conjunto. Então, você vê do título até a última página. Veja quantos subtítulos tem, vê se tem tabela, vê se tem gráfico, veja se tem algum quadro especial e veja se tem alguma palavra que esteja ali bem frequente, que possa dar sentido àquele texto. Isso já vai fazer que você tenha uma expectativa, sessão por sessão. Então, antes de você ler página por página, veja cada uma. Isso vai até lhe ajudar para ter noção em que ritmo a sua leitura está. Está no início, está no meio, está no final. Pergunta. Quando você começar a ler uma seção, que seria um subtítulo para até o outro subtítulo, transforme uma pergunta. Deve ser uma unidade PLA, que é pergunta, leitura, autonarração, né? Em cada uma das sessões, você deve percorrer os 3, né? Então, verifique na sessão. Num texto, em média, tem até 8 sessões, vamos dizer assim. Um texto pode ter 8 subtítulos, vamos assim dizer, né? E formule de cada um desses subtítulos e transforme nele uma pergunta para você responder. De tal maneira que quando você for ler, está lendo aquela pequena seção, pegue aquele subtítulo, transforme em uma pergunta. Você já fica se cobrando. No final, eu vou tentar responder essa pergunta. E aí a sua leitura vai ser uma leitura ativa e não uma leitura passiva para absorver conhecimento. Vai ser uma leitura ativa para fazer alguma coisa. Leitura, né? Etapa L. Após ler a sessão, tente responder as perguntas da etapa P. Reflita sobre o que você está lendo e tente estabelecer relações com outros acontecimentos. Imagine, você transformou aquele subtítulo numa pergunta. Ao você ler, você deve marcar, achar palavras que você não sabe o significado, procurar no dicionário, verificar se alguma daqueles parágrafos tem relação com a outra seção que você leu, ou com algum assunto que o professor falou. E se é um livro que você não tem problema de escrever, uma xerox que você não tem problema de riscar, coloque lá, professor falou sobre isso. Exclamação, que quer dizer chamar a atenção. Interrogação, quer dizer tenho dúvida sobre aquilo, né? Use cores diferentes, uma cor para pergunta, uma cor para conceitos, uma outra cor para exemplos, outra cor, por exemplo, para sentenças que te chamam a atenção. Nessa etapa da leitura, você tem que ter uma atitude crítica, examinando os argumentos. O que ele realmente está falando? Ele deve estar colocando uma tese, ele deve estar colocando uma afirmação. Ele comprova essa afirmação nessa sentença? Ele te deixa pistas, né? Vamos lá, continuando. Sublinhe as palavras e as frases importantes.
é necessário que nesse exercício de você sublinhar, você automaticamente já vai estar lendo novamente o mesmo fragmento. Sem contar que quando você for pegar aquele texto, você não vai precisar ler tudo. Você vai ler as partes que você percebeu que é mais importante que estão grafadas. Faça pontos de interrogação e exclamação nas margens. Faça notas depois de ler cada sessão. Terminou a sessão, escreva no cantinho da folha ou no seu caderno. Nessa sessão eu entendi isso, 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 isso. Isso aqui ficou claro, isso aqui não ficou claro. As suas anotações vão te ajudar a entender melhor a sessão e a questionar aquela sessão. Lembre, você não tem a meta de ler rápido. Você tem a meta de compreender o máximo possível do texto. Você não está para aquele texto para ler rápido, não. A velocidade é uma consequência daqueles que são competentes na leitura. Quando você ainda não tem uma competência tão desenvolvida, leia devagar. Não tem problema com isso. Ao você ler cada vez mais, essa velocidade vai aumentar. Não leia por ler, tenho que acabar logo isso. Porque você não vai fazer isso, você não vai fazer uma leitura crítica, não vai examinar argumento, não vai sublinhar, você vai passar por parágrafos que você não entendeu nada e vai querer já começar um outro. Aí perdeu o sentido da leitura, você só está fazendo por fazer. Atitude da autonarração. Depois de ler a sessão, tente lembrar das principais ideias e narre-as. Se você quiser, fale para você mesmo. O pessoal vai dizer que eu sou maluco, não tem problema, você sabe que não é, né? Use inicialmente uma voz audível para fixar os novos vocábulos, especialmente aquelas palavras. Eu me recordo que quando eu fui estudar pela primeira vez, anatomia tinha um músculo, um nome muito estranho, esternocleidomastoideu. Imagina só, eu tinha que falar mais 5 vezes, esternocleidomastoideu, esternocleidomastoideu, esternocleidomastoideu. Mas olha, até hoje eu me lembro do esternocleidomastoideu. Mesma coisa quando eu fui trabalhar sobre o nome de alguns medicamentos, né? Dimetil-laminofenil, dimetilpirazolona, que é o nome da cibalina. Quando você começa a falar o vocábulo novo, pode sair engraçado, pode sair todo desengonçado, mas quanto mais você fala, mais firme e mais você vai gravar. Depois permaneça o exercício de autonarração de forma subvocal. Faça as suas notas de autonarração. Melhora a coerência dos argumentos. Quando você escrever as suas anotações, leia em voz audível o que você escreveu. Você vai perceber que está faltando palavras, está faltando artigo, preposição. Isso vai melhorando a sua qualidade de escrita, inclusive, né? E aí escreva de novo aquele argumento. Reformule depois de você ter lido, expressado e ter feito a autonarração. Você vai estar melhorando o seu poder de síntese e o seu poder de construção do argumento e das palavras. E aí sim, passe para a próxima sessão. Por isso que cada sessão crie as perguntas, faça a leitura, faça a marcação, veja as palavras, marque aquilo que seja importante, exclamação, interrogação e outras coisas. E aí faça a autonarração. Tá bom, pessoal? E por fim, faça o teste, né? Depois de ler todo o capítulo, você fez isso sessão a sessão, né? Deve testar e rever toda a matéria, todas as suas anotações, todos os índices, os resumos e a sua memória, o que ficou. Tente entender como diferentes fatos estão ligados entre si e estão organizados naquele capítulo. Você deve folhear novamente o capítulo página por página para você ver se você se lembra do conteúdo de cada uma daquelas páginas e cada uma daquelas sessões. Releia o resumo, né? Tente refazer o resumo com novas frases que contenham detalhes complementares, né? Muitas vezes, depois de você ler aquele texto, e você vai ler o resumo do texto, você percebe, eu acho que eu falaria disso e daquilo. E ele não falou.
Ou, de repente, você vai perceber que ele está falando de coisa que você diz assim, eu não me lembro de ter lido isso no texto. Então, isso quer dizer que possivelmente você deve ter passado por uma sessão e não fez direitinho a pergunta, a leitura e a autonarração. Tá bom? Eu vou estar aqui agora tirando essa apresentação e vou estar colocando um texto. Esse é o capítulo 1 do Flick, que nós vamos possivelmente estar trabalhando na semana que vem. O título dele é O que é uma pesquisa social. Aqui ele já mostra um diagrama do livro e da passagem, né? Estamos trabalhando aqui a orientação, o que é pesquisa social, questões centrais da pesquisa e revisão da literatura. No caso, estamos aqui na primeira, o que é uma pesquisa social, né? E assim a gente faz a primeira parte, conjunto, olhando, olha. Títulos principais, né? O que é pesquisa social? Aqui dentro tem o subtítulo A Vida Cotidiana e a Ciência. Tem aqui logo após um segundo título, A Tarefa da Pesquisa Social. Aí vem um grande quadro que coloca aqui, olha só, o conhecimento prévio do cotidiano, a ciência e a pesquisa. Contexto, modos, estados e relações. Interessante. Outro subtítulo, conhecimento, descrição, entendimento e explicação dos fenômenos. Primeiro quadro que nós encontramos neste capítulo, né? Redefinição da pesquisa social. Definição, perdão. Outro subtítulo, pesquisa orientada para a prática, pesquisa aplicada e participativa. Outro subtítulo, base para decisões das políticas e práticas. Mais outro quadro, né? Agora, tarefas e áreas da pesquisa social. Outro título principal, o que você pode atingir com a pesquisa social? Um subtítulo, o que a pesquisa social não é capaz de fazer e o que você pode fazer em relação a isso? Outro título principal, pesquisa quantitativa e qualitativa. Subtítulo, pesquisa quantitativa. Ele apresenta aqui um exemplo, uma figura, né? De totalmente correto para totalmente incorreto. Tem a ver com aquele assunto. Pesquisa qualitativa. Tem mais outro quadro aqui, uma tabela. Diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Mais subtítulos. A diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Aspectos comuns à pesquisa quantitativa e qualitativa. Vantagens e desvantagens. Sinergia e combinação. Outro subtítulo. Realização de pesquisa in loco e a pesquisa online. Novas oportunidades e desafios para a pesquisa social. Outro título principal. A pesquisa social entre a frustração e o desafio. Por que e como a pesquisa pode ser divertida? Outro título, marcos da pesquisa social. Mais um quadro, perguntas norteadoras para uma orientação no campo da pesquisa. E termina. Eu fiz agora a etapa do conjunto. Eu já tenho uma ideia. Eu já sei que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos, 7 sessões, né? E dentro dessas sessões tem as subseções. Em algumas sessões tem quadros, em outra sessão tem figuras, né? Então, como é que eu transformo isso em pergunta? Para minha sorte, ele já está, né? O que é a pesquisa social? Eu tenho que tentar terminar essa sessão e tentar responder o que é uma pesquisa social. A vida cotidiana e a ciência. Eu posso transformar isso em pergunta. O que seria a vida cotidiana e a ciência? E aí eu começo a fazer a minha leitura, as minhas marcações, as minhas observações,
Terminando a sessão, eu volto para lá e tento responder. O que é uma pesquisa social de acordo com essa sessão? O que é uma vida cotidiana e a ciência, de acordo com essa sessão que eu li? Aqui, tarefas da pesquisa social. Transforma em pergunta. Quais são as tarefas da pesquisa social? Vejo o quadro e faço o mesmo exercício. E aí eu termino e faço a autonarração, né? Eu entendi que pesquisa social é isso, 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 isso. As palavras que eu aprendi são essas, aquelas, aquelas outras. Aquela outra. Eu não estou conseguindo falar direito. Vou ler pausadamente. Inconstitucionalissimamente. Esternocleidomastoideu. Você está aprendendo. Não se esqueça disso. Você está aprendendo. Antes de você parecer, vamos dizer assim, uma situação engraçada e hilária estudando, do que você simplesmente não saber, não se esforçar e não fazer esse esforço. Tente lá fazer. Assim como nós mostramos aqui, faça em cada um dos seus textos. Não se esqueça, o seu estudo é seu. Não espere pelos outros, não espere pela sua equipe, faça a sua parte. Se tiver pessoas que queiram estudar com você, maravilhoso, você vai ter alguém para conversar e falar sobre os estudos. Se tem colegas que querem impedir que você estude, querem só ficar falando miolo de pote, assunto de novelas e tal, nada contra. Mas tem horário para isso. O horário da aula, o seu horário de estudo, valorize. Se você tem a aula, use o seu tempo de aula para assistir as videoaulas, para fazer a sua leitura e fazer as suas anotações. E tire outro tempo para poder continuar aprofundando aqueles estudos. Não use o seu tempo com outra coisa. Não ache que perto de prova você vai conseguir. Você não vai. Você está na universidade. O volume de leitura é muito alto. E normalmente não é muito habitual isso para algumas escolas. Mas entenda, você está na universidade, você é um acadêmico da UFAM. Valorize isso e se esforce para que o seu curso seja um dos melhores cursos que você possa ter feito na sua vida. Até mais e boa sorte!